E aí, galera, tudo na boa, na paz, suavecito? Professor Rafael Cedro aqui. Vamos resolver e rever um conceito muito importante da prova do Enem de 2014 sobre física ondulatória, ou como a gente comumente chama de ondas, né? Nessa questão em especial, a gente vai falar sobre reflexão de ondas sonoras, que também pode ser chamado de eco, tá? Então, toda vez que a gente fala eco, a gente está falando de reflexão de onda sonora, porque outras ondas também refletem, como é o caso da onda luminosa, como é o caso de ondas mecânicas na corda, como é o caso de ondas no líquido, mas quando a gente falar de ondas sonoras refletindo, eu posso chamar isso de eco, beleza? E ondulatória é um tema muito recorrente no Enem, e nessa questão aqui, para resolvê-la, uma questão clássica de eco, né? Para resolvê-la, a gente vai ter também que usar nosso conhecimento de cinemática, que é o estudo do movimento. Então vamos ver como resolver essa questão, rever esse conceito. Então vem comigo. Olha só, galera. Aqui fala assim, ó, o sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e medidas de distâncias no fundo do mar pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual é a distância a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que possa distinguir o eco do som emitido? Então aqui, pessoal, nós temos uma questão clássica de eco, onde eu tenho o tempo, que é o intervalo, na verdade, do tempo emitido e recebido. É muito comum questões de eco ou de reflexão darem isso, o tempo para uma onda ser emitida e recebida novamente. Então deu para a gente esse intervalo, que é o intervalo mínimo para o ser humano distinguir dois sons entre a emissão e a recepção, beleza? De 0,1 segundos. E também falou qual é a velocidade com que essa onda se propaga, no caso, qual a velocidade do som no ar. Então eu tenho tempo e tenho distância, e ele quer saber, na verdade eu tenho tempo e tenho velocidade, e ele quer saber qual que é a distância mínima para isso acontecer. Então, vamos passar para a próxima página aqui, e lembrando que eco é o que a gente chama de reflexão, mas não é reflexão de qualquer onda. Eco é a reflexão de ondas sonoras, beleza? Então, imaginemos aqui que quem vai ser o emissor dessa onda sonora vai ser exatamente essa pessoa aqui. Até fiz a boquinha dela numa posição, né, imaginando que ela está gritando. E aqui a gente tem um anteparo, que vai ser essa superfície que vai refletir essa onda sonora para que ela possa retornar. Então, representando, vou usar uma representação aqui para fazer a onda sonora dessa pessoa. Vamos imaginar que quando ela grita, essa onda vai viajar, existe uma frente de onda que vai viajar mais ou menos nessa altura aqui, vai chegar até esse anteparo e ela não vai conseguir ir adiante. Pode ser até que uma parte dessa onda consiga sofrer uma mudança de meio. Mas quando eu penso na reflexão, eu penso na parte da onda que volta, que não muda de meio, que retorna para o mesmo meio de origem. Então essa onda viajou pelo ar, vou colocar aqui, ó, imaginando que esse meio aqui é o ar, como ele falou. Ela viajou, então vamos supor que ele gritou um oi. Essa onda sonora viajou pelo ar, vai refletir e vai retornar. Por isso você se auto-ouve, porque uma frente da sua onda foi, refletiu em um anteparo, que é esse objeto, e voltou até você, tá bom? O exercício conta pra gente que esse tempo entre a onda ser emitida e recebida para o ser humano, para você distinguir, ela tem que ser de no mínimo 0,1 segundos. Ela pode ser até maior. Você pode dar um grito, oh! Demorar 0,2, 0,3, 0,5 segundos e ouvir seu próprio som novamente. Só que o tempo mínimo, o intervalo, então nós vamos chamar de intervalo de ΔT, ele tem que ser de no mínimo 0,1 segundos. Não pode ser abaixo disso, porque senão você não distingue, tá bom? Então se você emitir uma onda sonora, ela refletir e voltar num tempo menor que 0,1, eu não vou distinguir isso. 0,1 é o tempo mínimo, tá bom? E também foi falado que essa onda sonora viaja pelo ar a uma velocidade de 340 metros por segundo. Então vou colocar aqui que a velocidade do som no ar é de 340 metros a cada segundo. Beleza? Como essa onda não mudou de meio,
ela andou sempre com a mesma velocidade. Então ela foi a 340 metros por segundo e retornou a 340 metros por segundo. Isso quer dizer que a velocidade não aumentou nem diminuiu. Então aqui isso configura um movimento, pensando nessa frente de onda, como sendo um movimento uniforme. Tá joia? O que ele quer saber é qual é essa distância mínima. Qual a distância mínima que essa pessoa deve estar deste anteparo para que eu possa ouvir, beleza? Este eco, beleza? Então o som tem que ir e voltar em 0,1 segundos. Ótimo, então ele quer saber qual que é essa distância aqui, que seria a distância mínima, tá bom? Que eu vou chamar de D mínimo, e essa aqui é a nossa dúvida, essa aqui é a nossa busca, tá bom? Como se trata de um movimento uniforme, para encontrar distância e movimento uniforme, distância e movimento uniforme é velocidade vezes o tempo. Então a distância mínima aqui, vamos colocar aqui embaixo, a distância mínima, ela deve ser velocidade, no caso a velocidade com que essa onda viaja, a velocidade do som, vezes um tempo. Só que é aqui que mora o perigo. Por quê? Se eu quero saber a distância entre este emissor e o anteparo, se eu usar o tempo de 0,1 segundos, eu estou usando o tempo que essa onda foi e que ela voltou. Se você usar o tempo de 0,1 segundos, você está pegando o tempo de ida e de volta. Você vai achar a distância da ida mais a da volta. E a pergunta não foi sobre a distância de ida mais de volta, e sim a distância que separa os dois. Tá bom? Então, se você colocar 0,1 segundos aqui, está errado. Você tem que colocar metade desse tempo. Eu tenho que entender que se a velocidade da onda sonora foi sempre a mesma, então ele fez o caminho de ida e o caminho de volta na metade desse tempo de 0,1. 0,1 é o tempo completo, tá bom? Então esse 0,1 segundo, ele significa o quê? Ele significa que metade desse tempo, ou seja, 0,05 segundos, é o tempo gasto para esse som ir. Então vou colocar aqui como se fosse o tempo da ida, mais 0,05 segundos seria o tempo da volta. Legal? Porque eu só quero a distância de ida ou a de volta, ou seja, a distância que separa o meu observador, ou aquele emissor, né, que é a pessoa, daquele anteparo. Tá bem? Então o tempo aqui, ele teria que ser ΔT sobre 2, o intervalo sobre 2, ou 0,05. Esse é um dos erros mais cometidos, é que a gente colocar o tempo completo. E se eu pegar o tempo completo, como eu falei, eu vou pegar a distância de ida mais a de volta. Então, substituindo agora a velocidade do som aqui, nós vamos ter o seguinte. A distância mínima que eu tenho que estar do anteparo para que eu possa ouvir um eco, tá bom? É a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, vezes 0,05. No caso dessa conta aqui, né, para facilitar a sua vida, tome cuidado. O aluno gosta muito de números decimais na hora de fazer conta, mas os números fracionários tem hora que eles ajudam mais. Então, vamos se acostumar com isso, porque tem hora que é bem melhor. Então, eu vou pegar aqui 340, vou multiplicar por 5 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,05. E aí a gente faz os famosos cortes, né? Corto esse 0 com esse 0. Beleza? Vai dar 34 vezes 5 dividido por 10, mas eu posso dividir esse 34 novamente por 10, que vai dar 3,4, e multiplicar por 5. Quando a gente multiplica 3,4 por 5, vai dar 17 metros, beleza? Então essa é a distância mínima que eu tenho que estar. Por que essa é a distância mínima? Porque se eu estiver a uma distância menor que essa, o tempo de ir e voltar vai ser abaixo de 0,1 segundos. E aí eu não distingo, eu não vou conseguir diferenciar o eco, eu não consigo perceber ele, porque eu estou muito próximo. O tempo de ida e volta vai ser menor do que 0,1, tá bom? Eu preciso que o tempo de ida e volta seja no mínimo 0,1, ele pode ser maior do que isso. Então tome muito cuidado com essa parte e também muito cuidado de entender que situações que envolvem eco ou reflexão, quando der esse tempo de emissão e recepção, se eu quiser descobrir a distância entre o emissor e o anteparo, ou entre o objeto refletor, eu tenho que usar metade do tempo, beleza? Só dando mais uma dica aqui, bem rapidinho, que tem a ver com isso, para você não cair nesse perigo. Muitas questões que eu já vi tratam do seguinte. Tem situações em que a gente às vezes tem
aqui uma embarcação, tá joia? E essa embarcação tem também esse aparelho. Então não repare esse desenho, estou fazendo ele rapidinho aqui. Essa embarcação também tem um sonar. Então vamos imaginar que este objeto que eu estou representando aqui é o sonar, tá? A letrinha S aqui de sonar. Que emite ondas sonoras para que elas reflitam no fundo, né, deste lago, deste oceano, e retornem para a gente descobrir qual que é a profundidade. Então vamos imaginar que aqui assim esteja o fundo desse oceano ou o fundo desse lago aqui. Quando emitir ondas sonoras, é muito comum que eles dêem o tempo da onda descer mais o tempo dela retornar. Então eles vão dar esse intervalo de tempo aqui. E vão perguntar qual que é a profundidade que ele está navegando. Entenda que a profundidade é a distância entre o fundo do navio, ou fundo da embarcação, e, no caso, ali, o fundo deste lago ou deste oceano. Beleza? Se você quiser descobrir essa distância aqui e te derem o tempo completo, eu tenho que lembrar de pegar esse tempo aqui, ok? E dividir ele por 2. Porque eu vou precisar só da metade dele para descobrir essa profundidade aqui. Claro que neste caso, também teria que ser me dado a velocidade do som aqui. Tá? Então, me dando a velocidade do som neste meio, eu poderia fazer exatamente o quê? A profundidade seria a velocidade do som naquele meio, porque não seria igual a velocidade do som no ar, né? Uma vez que a velocidade de uma onda depende do meio. Se for em outro meio, em outro local, em outro material, vai ser outra velocidade. Eu multiplico isso pela intervalo de tempo entre emissão e recepção e divido por 2. Beleza? Então tome cuidado com isso, porque é muito clássico, é muito comum a gente errar questões que envolvem eco ou reflexões por esquecer de dividir por 2 quando dá o tempo completo de emissão e recepção. Beleza, galera? Valeu aí. Essa foi a dica de hoje, a questão. Tamo junto. Até uma próxima. Valeu!